eu quero a sua atenção. Eu quero a sua total atenção para essa reportagem no Cidade Alerta DF. Os bombeiros resgataram um recém-nascido que havia sido abandonado na porta de uma casa em Planaltina. Mas é uma história muito complexa. O caso, claro, está sendo investigado pela polícia. E eu quero que você veja os detalhes com a Gabriela Faria. Foi o Corpo de Bombeiros que recebeu a denúncia. Por volta de 1h da madrugada, uma mulher se identificando como Ana ligou para os bombeiros dizendo que tinha visto um bebê ser abandonado em uma calçada. Nós estamos gravando um pouco mais distante, porque a senhora não quis gravar a entrevista, mas ela conversou com a nossa equipe e disse que apenas ela, com mais de 60 anos, e o filho moram naquela residência e que ela não conhece nenhuma Ana. O fato é que as imagens que foram cedidas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento em que os militares fazem o atendimento. Eles encontram aqui, em cima desta calçada, neste portão branco, um recém-nascido, enrolado em cobertores. Inclusive, segundo os militares, ele ainda estava com um cordão umbilical. Aqui nessa residência, a gente percebe que inclusive tem um cachorro aqui, olha, para vigiar a casa. É o Negão, mas ele é muito tranquilo, muito mansinho. Então ele não latiu nem com a presença dessa pessoa que deixou o bebê aqui, muito menos com o movimento dos bombeiros. Como o caso aconteceu de madrugada, a rua estava vazia. Apenas alguns moradores acordaram com o movimento dos bombeiros e depois com o barulho da viatura da Polícia Militar. O dono desta casa topou gravar com a gente, sem mostrar o rosto, até por conta do medo, porque não se sabe como esse bebê foi deixado aqui. Inclusive, a gente não tem informações nem se foi a própria mãe que acabou abandonando a criança aqui na calçada. Na rua não há câmeras de segurança, pelo menos nenhuma próxima aqui onde esse bebê foi deixado. Esse caso está sendo investigado. Na casa onde o bebê foi abandonado, mora um pai com 2 filhos de 16 e 13 anos. O dono da casa falou com a nossa equipe de reportagem, mas sem mostrar o rosto. Ele conta que não ouviu nada nesta madrugada. Não me chamou atenção, porque se chamasse atenção, realmente eu tinha saído e eu tinha visto, sim. E em primeiro lugar eu tinha chamado a polícia, né, que é o certo. Chamar atenção, porque ali é o lugar ali que é minha passagem. Podia ter o dia amanhecido se ninguém, se ela própria não tivesse chamado, como foi tarde da noite, eu acredito que foi, entendeu? Eu só ia à fé no outro dia, quando eu levantasse, que geralmente eu lavo essa frente, não lavei agora, mas todo dia eu lavo ela, devia ter um cachorro lá, entendeu? Para cuidar melhor. Aí ia me chamar atenção. Ele só acordou depois que a Polícia Militar tocou a campainha da casa dele. Foi em volta de 2h da manhã, de 1h40 a 2h da manhã, que me chamou a atenção foi um policial militar de frente à minha residência. Aí que fui a conversar com ele me procurou se eu tinha visto o bebê, eu falei que não tinha, como realmente eu não vi. Aí depois fiquei sabendo que o bombeiro chegou, entendeu? Fez o resgate, tomou a primeira providência, né, com o bebê. Aí foi na hora que o policial ficou no local, para deve ser buscar mais informação, como eu falei para vocês. Aí ele falou que chamou o bombeiro, o policial militar, foi uma senhora chamada Ana. Procurou se eu conhecia essa Ana. Eu falei que não, que realmente eu não conheço. Aí deu o endereço da Casa 3. A Casa 3 é 2 casas aqui depois da minha, entendeu? Realmente não tem essa Ana lá. É uma senhora de idade, entendeu? Como você está constatando aqui, que é uma senhora de idade. Então, para mim, no meu ponto de vista, entendeu? Essa pessoa que chamou, entendeu? Para mim deve ser a pessoa que deve ser mãe, alguma pessoa que sabe do assunto do bebê. Camila é vizinha, mora próximo à casa onde o recém-nascido foi deixado. Ela conta que acordou assustada por volta de 1h30 da madrugada com as luzes dos bombeiros. Foi quando eu fui olhar no portão e aí, né, eu vi o SAMU pegando o bebê da calçada. E quando passou uns 2 segundos, 3 segundos, a polícia chegou. E aí foi na hora que, né, começaram a procurar o endereço que deram, né? E depois o SAMU foi embora e a polícia ficou procurando a casa, né, que eles deram como endereço. Não dava para ouvir chorar, bebê. Depois de socorrido pelos militares dos bombeiros, o bebê foi levado para o Hospital Regional de Planaltina. Olha, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, é uma história que deixa a gente muito preocupado. É o caso mesmo de uma mãe
abandonou uma criança, mas por quê? Quais são os motivos? O que levou essa mãe ou essa pessoa a abandonar esse neném, esse recém-nascido na porta de uma casa lá em Planaltina? E falando sobre isso, sobre esse caso, eu quero ter informação agora ao vivo com a Larissa Batista. Vamos colocar a Larissa Batista comigo? Porque ela tem mais detalhes, gente. Ela acompanhou há pouco uma entrevista coletiva com a Polícia Civil. Larissa Batista, nessa coletiva a polícia trouxe informações sobre quem é o responsável por esse bebê, essa mãe. Ela foi identificada? Conta pra gente, por favor, essa história, que é uma história muito triste também. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Cadengue, para você e para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Como você disse, é uma história bem triste, inclusive dá bastante aflição na gente, né? Mas ela começou do abandono de um pai também, que não deu um certo apoio durante essa gravidez, e o que foi confirmado aqui pela delegacia, pela 31ª Delegacia aqui de Planaltina, onde a gente veio acompanhar essa coletiva de imprensa que aconteceu durante esse período da tarde, é que uma mãe de 30 anos foi identificada logo após a presença do Corpo de Bombeiros no local onde esse neném recém-nascido foi identificado. Então, é uma mulher de 30 anos, inclusive ela tem um outro filho de apenas 2 anos, e ela relatou durante o seu depoimento muitas informações que, inclusive, batiam bastante com o que o Corpo de Bombeiros vinha falando ao longo, né, da manhã, conforme a gente foi acompanhando essa história. Pois bem, o que o delegado responsável por esse caso acabou informando para a imprensa é que ela informou que teve um breve relacionamento em 2021, inclusive ela tinha ali conhecimento do primeiro nome do homem que ela acabou se envolvendo, infelizmente ela acabou engravidando, então teve uma gravidez indesejada, e durante os 9 meses ficou muito confusa sobre o que fazer com essa criança. A todo momento ela falava para o delegado que ela não tinha o desejo de abortar a criança, de retirar a criança de alguma forma. Ela iria ter essa criança, mas estava muito confusa sobre o que fazer após o procedimento, após o parto, né? Então, por isso, ela inclusive não contou para a família que ela estava grávida, ela escondeu essa gravidez o máximo de tempo que ela podia e relatou, inclusive, para a polícia que acabou entrando em trabalho de parto no dia 6 de novembro, né? Então, durante o final de semana, ela acabou sentindo ali algumas contrações, como ela já tinha tido uma outra criança, um outro menino que agora tem 2 anos, ela sabia como era um pouco do procedimento. Com medo, sem saber ali o que fazer, quem procurar, né, como ter ajuda, ela acabou se planejando dentro de casa. Ela também é moradora aqui de Planaltina, inclusive mora bem perto de onde ela deixou essa criança, esse neném, e ela relatou que ela se preparou sozinha para ter esse parto. Então, ela pegou ali alguns lençóis, alguns travesseiros, almofadas que ela tinha na sala, acabou deitando no chão e teve sozinha esse neném. Ela relata ainda que durante a tarde do domingo, ela limpou a criança, deu de mamar para a criança durante a tarde, fez ali alguns procedimentos iniciais, realmente, cortou o cordão umbilical e acabou amarrando ali o cordãozinho umbilical desse neném. Mas as horas foram passando e ela viu que tinha realmente que resolver essa situação, porque ela não conseguiria cuidar dessa criança nesse momento, por ser uma pessoa desempregada, apenas faz bicos, né? Faz bicos como cuidadora, vive de auxílio. Então, por conta disso, ela decidiu procurar uma residência, procurar uma casa que ela ali visualizou como segura. Então, de acordo com o próprio delegado, ela observou se dentro daquela casa tinha luz, se tinha luz no portão, para que no momento que alguma pessoa passasse por aquela rua, passasse por aquela casa, até o dono identificasse que ali tinha um bebê. E de acordo com a Polícia Civil, Cadengue, foi ela mesma que ligou para o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda, dizendo, né, denunciando que tinha uma criancinha ali, um bebezinho ali, e acompanhou de longe, uma vez que a casa dela é ali próxima, ela acompanhou de longe todo esse salvamento do Corpo de Bombeiros, Cadengue. Olha, Larissa Batista, é importante você trazer, então, o depoimento dessa mulher, porque muita gente vai apontar o dedo, muita gente vai falar, poxa, abandona o filho. Gente, vamos ter empatia, se colocar no lugar do próximo agora. É uma história muito delicada, muito triste. Uma mulher que teve um relacionamento com uma pessoa que sequer sabe aonde esse cara mora, quem é esse cara direito, e o cara simplesmente desapareceu no mundo. Nós sabemos toda a dificuldade que é, sim, uma gestação, ainda mais sozinha, sem o apoio de ninguém, e ela mesma afirmando que as condições financeiras eram pouquíssimas, e mesmo assim ela se preocupou com a criança, local seguro, como ter esse parto. Imagino o que essa mulher está passando agora.
Fora os problemas emocionais, toda a carga, né, que a mulher tem, questão hormonal também. Larissa Batista, o que eu fiquei mais, assim, preocupado também é com a saúde dessa mulher, dessa mãe, que a criança tá bem, graças a Deus, o Corpo de Bombeiros chegou no local. Ela mesma, passando por outra pessoa, ligou para os bombeiros e ficou de longe, observando a movimentação dos bombeiros chegando e vendo a criança. Eu quero saber sobre o estado de saúde dessa mulher e a questão da justiça. Ela chegou a ser presa também, foi isso, mas já está em liberdade. Explica pra gente, por favor. Sim, Cadengue, no momento que ela foi identificada pela polícia, ela não se entregou, né? O delegado informou que os policiais foram até a rua, viram câmeras de segurança, conversaram com vizinhos e chegaram até essa mulher de 30 anos. Então, ela foi identificada, trouxeram ela para a delegacia e, claro, houve uma preocupação da 31ª Delegacia de dar um atendimento médico para ela, né? Uma vez que ela acabou de ter neném, ela teve há 24 horas uma criança, então realmente precisava de um atendimento. Ela disse que não precisava de nenhum tipo de medicação, nem ser levada ao hospital e que ela estava bem, assim, fisicamente, mas o emocional dela realmente estava muito abalado. Inclusive, ela se mostrou arrependida de ter feito isso. Ela comentou, inclusive, que tinha pesquisado na internet o que fazer para entregar a criança de uma forma legal, mas não conseguiu ali entender muito bem, por isso acabou chegando nesse limite, né, que a gente observou aí nas últimas horas. Mas ela acabou sendo presa durante um período, mas os familiares, inclusive, não sabiam muito bem o que estava acontecendo. A polícia que teve que avisar esses familiares que ela estava grávida, tinha acontecido toda essa história. Os familiares vieram aqui, ela passou por uma audiência de custódia e o juiz entendeu que ali, né, diante de toda a situação, daria para que ela pagasse uma certa fiança para que respondesse em liberdade. Então, o delegado responsável pelo caso informou ainda que a família se uniu, fez uma vaquinha para conseguir pagar essa fiança e então ela vai responder por esse abandono de incapaz em liberdade. Mas a gente ainda tem um trâmite que pode acontecer, Cadengue. Essa criança, como você bem disse, esse neném, ele está bem, ele está no hospital, mas ainda vai passar ali, né, por um processo, pode ir para uma fila de adoção e essa mãe pode, inclusive, fazer todo esse processo legal, realmente doar essa criança, né, uma vez que ela não pode cuidar dele atualmente. Larissa, é importantíssimo. Nesse momento eu faço um apelo. Eu faço um apelo à nossa audiência. Você que é advogado, você que pode, nesse momento, gente, é uma história muito triste para essa mulher. Ela está confusa, ela não sabe nesse momento o que ela quer. Ela precisa de orientação, tanto jurídica nesse momento, para responder a esse inquérito, a essa denúncia e também, principalmente, a assistência psicológica. Ela acabou de falar, a Larissa trouxe o depoimento perfeito da delegacia, que, claro, está preservando todas as informações e também essa pessoa, mas você pode procurar a delegacia, o delegado responsável pelo caso. Ela precisa de uma assistência psicológica. Ela está sozinha, sem ninguém, escondeu a gravidez de todo mundo, sem dinheiro. E ela tá na dúvida do que fazer, ela não sabe nem se ela quer mesmo colocar a filha na adoção. E num ato impensável, num ato de desespero, ela colocou a filha na porta de uma casa, de uma família. Então ela precisa, nesse momento, saber exatamente se ela quer colocar a filha dela da forma legal para ser adotada por outra família, ou se mesmo ela consegue, sim, cuidar dessa criança, ela que já é mãe de 2 crianças. Então, tanto o apoio psicológico, quanto também o apoio de um advogado para responder agora por esse caso. Mas, olha, graças a Deus que o juiz concedeu a liberdade para ela. E a gente vai continuar acompanhando. É um apelo que eu, Rafa Cadengue, estou fazendo. Quem puder ajudar, procure. Larissa, rapidinho, qual o nome do delegado aí? Que o pessoal pode entrar em contato e também a delegacia, por favor, para o pessoal que puder ajudar. Pode falar rapidinho? A gente conversou com o delegado Fabrício aqui da 31ª Delegacia de Polícia. Como você bem falou, Cadengue, há realmente algumas informações que não são passadas. O nome dela para preservar, inclusive o que ele me relatou é que apenas 2 familiares vieram aqui, um primo e uma irmã. Então, realmente é uma família muito humilde. Essa criancinha de 2 anos, que ela também já é mãe, é super dependente dela. O delegado falou isso, ele é muito dependente dela. Moram em uma casa muito humilde, precisam dessa ajuda, né? Mas realmente a gente não tem, de fato, o nome e o telefone para passar, mas aqui é uma delegacia aberta, as pessoas podem conversar com tranquilidade. Obrigado, então, Larissa Batista, pelas informações. A gente vai ficar nesse assunto ainda, com certeza.